Oi, gente. Eu reparei que tem muita gente que tem algumas dúvidas com relação a Sabrina da série. Tem gente que não entendeu ainda que essa Sabrina da série é mais ou menos aquela Sabrina da série dos anos 90. E então eu resolvi dar uma pesquisadinha. Inclusive eu consegui comprar um quadrinho da Sabrina de antigamente pra gente entender mais ou menos o porquê dessa diferença tão grande da Sabrina da série dos anos 90, que era tudo coloridinho, bobinho e fofinho, para esse Chilling Adventures de Sabrina. O Mundo Sombrio de Sabrina, que saiu na Netflix, que é completamente diferente. Eu vou fazer um apanhado, mais ou menos, das primeiras histórias da Sabrina para as pessoas entenderem o que acontece. A Sabrina era uma mini história que tinha num segmento da Arte Comics que era Madhouse, se eu não me engano. E aí em 62 saiu uma historinha dela, bem curtinha. Ela era uma bruxa mais ou menos boa, mas que as bruxas do mundo dela queriam que ela fizesse pequenas maldades. O trabalho dela era, eu quero o time da escola tem que perder, aí ela tinha que ir lá e fazer alguma coisa pro time perder e tal. Nessa época, a Sabrina ela tem aquele visual bem próximo da Sabrina da série do Mundo Sombrio. Cabelo curtinho, tal, aquela coisa bem anos 60. Você tinha as tias, mas as tias elas nem apareciam tanto e elas eram aquele estereótipo de bruxa de chapéu pontudo, roupa preta, caldeirão tal, e que elas gostavam de fazer muitas maldades. Você tem também o Salem, só que tem aquela questão. O Salem, gente, ele era só um gatinho normal. Ele não tinha esse histórico, né, do bruxo que foi condenado a ficar tantos anos em forma de gato. Ele era um gatinho, um familiar. E ele miava e dava pra entender mais ou menos o que ele falava. Aparecia um quadrinho traduzindo o que ele queria dizer. Só que aí o que aconteceu? As histórias da Sabrina começaram a ficar muito populares. E aí decidiram, mais ou menos nos anos 70, criar um quadrinho só pra ela. E aí esses quadrinhos começaram a se assimilar mais com aquilo que a gente via na série de TV. E aí nisso que ela começou a virar um comic só dela, os personagens começaram a mudar um pouco. Ela ainda é essencialmente boa, mas aí ao redor dela, a família dela, etc., eles começam a ser também um pouco mais bonzinhos. Porque nas primeiras histórias da Sabrina, ela que era a esquisitona. Ela tinha que fazer as maldades, mas ela não conseguia tanto. Inclusive, nas primeiras histórias, quando ela se apresenta, ela apresenta o Salem, ela fala que ele ganhou uma medalhinha porque ele conseguiu estragar o jardim da vizinha. Nas primeiras histórias da Sabrina também você tem a figura da Della, que é tipo uma chefe das bruxas, e aí ela fica passando as atividades lá, as coisas que a Sabrina tem que fazer. O familiar da dela, eu não sei se ele é um jaguar, uma chita, não sei o que é. Mas também é muito diferente do que a gente via nas duas séries, né, na verdade. Mas uma coisa que é um elemento comum nas histórias dela é que ela tá no high school, né? Ela tá no ensino médio, aquele ambiente de escolar e tudo. Mas nem sempre teve o Harvey, nem sempre foi do jeito que a gente estava acostumado. Inclusive, nos primeiros quadrinhos, você nem tinha o Harvey, era sempre um tal de Donald que ela tava atrás. Aí já nos anos 70, quando a Sabrina já estava mais popular, ela ganhou os quadrinhos próprios. Eu consegui uma versão colorida aqui. Os primeiros quadrinhos eles eram preto e branco, bem simplesinho, e agora estão com cores. E inclusive ela aparece interagindo bastante com o pessoal do Art Comics. Você vai vendo ela interagindo com a Verônica, com a Beth, com o Art. Aí ela fica tentando ajudar as pessoas e às vezes não dá muito certo com as magias dela e tal. Mas você ainda tem os elementos do original, que você tem a dela, que é a chefe das bruxas, aí você tem a Hilda com aquele chapéu pontudo, que é aquela coisa bem bruxesca clássica. E aí foi lá para os anos 90 que decidiram fazer um filme da Sabrina e depois resolveram fazer a série, que ela alcançou uma super popularidade e o Salem ele começou a falar. E aí ele adquiriu todo aquele histórico de ser o Saberhagen, que tentou dominar o mundo e que foi condenado a ficar não sei quantos anos como gato, etc. Eu não tenho isso nos meus quadrinhos, mas o Ambrose, nos comics antigos, ele fazia às vezes de Salem, né?
Ele era um primo da Sabrina, que dava as dicas, que fazia as coisas, enquanto o Salem, ele era só o familiar mesmo. Aí na série, no filme, decidiram juntar as duas coisas no gato mesmo. Acho que até pra ficar mais mágico, mais divertido e tal. E aí com isso, eles pegaram esse histórico do Salem e adicionaram nos comics também. Aí eu já tenho uns comics aqui dos anos, final dos anos 90, que ele já fala mesmo, com balãozinho de fala. Não era aquele miau e aí uma traduçãozinha embaixo. Bom, e aí lá pra 2014 saiu um segmento do Arte em que a Sabrina aparecia, e aí ela tinha essa pegada mais sombria, um pouco mais realista e tal. E aí, tendo em vista o sucesso que foi que ela, quando ela apareceu nesse comics, decidiram criar um comics só pra ela agora em 2014, não faz tanto tempo assim. E aí esse comics decidiu ter uma pegada sombria, você vê que os traços são super diferentes, ele tem um traço mais adulto, um traço mais puxado pro terror e tal. No Google você consegue achar umas amostras dos quadrinhos da Sabrina e do Arte também. Essa nova leva dos comics da Sabrina, eles têm uma pegada totalmente diferente do anterior. A série é baseada nessa nova leva. Totalmente baseada... Nossa, ficou muito parecido. A seleção de cores, a questão da igreja lá, como que eles praticam a magia deles. Ficou muito fiel. Ainda tem a ideia de que a Sabrina é meio bruxa, meio mortal. Isso, meio bruxa, meio mortal. Você tem a tia Zelda, a Hilda, você tem o Salem, e aí ele volta lá pra a origem dele como só um familiar. Ele fala, a Sabrina entende o que ele tá falando, mas a gente só escuta os miau miau dele. E aí eles retomam o Ambrose, que aí ele volta e ele faz o papel do cara que dá conselho, que dá as dicas pra ela e tudo. E aí, com essa pegada mais macabra, mais sombria, etc., colocaram um mistério maior na história da origem da Sabrina. Essa questão dos pais dela, o que aconteceu com eles. Nos quadrinhos, eles... É bem triste, na verdade, entender que a mãe dela, e aí vai ter spoiler, tá? Ela não concordava muito com as coisas da Igreja da Noite, ela tentou fugir com a Sabrina, o pai da Sabrina não deixou, não permitiu, encontraram, ele com os bruxos deles encontraram a mãe da Sabrina na floresta, e aí ele deu um jeito da mãe dela ficar louca, foi isso que eu entendi. E entregou a Sabrina para as tias criarem. E ele, por sua vez, fica muito tempo desaparecido, e aí quando você descobre que ele ficou preso numa árvore. E aí alguém dá um fim nessa árvore. Depois disso eu não sei o que aconteceu, vou acompanhar só pela série mesmo, e nesse sentido a série tá muito fiel. Eu acho que decidiram trocar a temática, até porque os tempos hoje são outros, né? Você tinha naquela época dos anos 60, 70, uma questão mais de um feminismo que mostrava na história. A Sabrina era sempre aquela menina que estava questionando, que queria fazer as coisas de uma forma diferente. Até os próprios anos 70, até os anos 90 mesmo, a gente aceitava melhor essas coisinhas mais bobinhas, mais coloridinha, fantasiosa e tal. Eu acho que dos últimos anos pra cá, a gente tem aceitado um pouco menos, e aí essa pegada mais sombria e realista e não sei o que, começou a ficar mais em alta. Acho que por isso que eles decidiram mudar, até mesmo pra dar uma vida nova para os personagens. Se eu não me engano, nos quadrinhos do Arte fizeram a mesma coisa. Então eu acho que é pra ter uma pegada um pouco diferente, mas a gente entende que essa Sabrina dos Mundos Sombrio é a Sabrina dos quadrinhos e essa é a Sabrina daquela série dos anos 90, mas com uma pegada totalmente diferente. É uma série bem fiel, assim, nas cores, na escolha de tema, etc., aos quadrinhos, mas não é os quadrinhos dos anos 60, dos anos 90, é os quadrinhos de agora, dos anos 2000. Muita gente ficou triste do Salem não falar, mas realmente, assim, o Salem já não falava há muito tempo antes. É na TV mesmo que decidiram colocar o Salem para falar. Eu acho que por várias questões. Uma para economizar em ator, economiza no papel, e outra para você ter um personagem mais mágico, né? Para você ter muito mais mágica, para você ter um personagem simpático também, fofinho, para você se identificar. E aí, como a proposta dessa Mundo Sombrio da Sabrina é muito mais centrado numa história, porque tem um enredo por trás, né? Tem um enredo grande, e aí tem as coisas que vão acontecendo em cada episódio.
Mas é muito mais uma história de mistério que vai se passar durante, acho que pelo menos 2 temporadas, do que aquela coisa do dia a dia que você tinha com a série mesmo. Cada dia ela tinha um desafiozinho, um aprendizado, tal, uma coisa mais crônica, tipo Friends. Então, assim, esse negócio da Sabrina, a gente tem que ver que é sim, é a Sabrina, meio bruxa, meio mortal, tem as tias, tem o gato, mas é outra história que estão querendo contar. Essa pegada dos filmes de terror, né, de quando você tinha as bruxas, elas sempre eram mencionadas seguido de sacrifícios humanos, adoração ao demônio e como se fosse uma religião mesmo, tal, diferente dessa pegada de bruxas que o pessoal tem hoje em dia, que nem The Good Witch, que é aquela coisa da bruxa intuitiva, que é fofinho e tal. É bem diferente, ela é puxada para uma questão de filme de terror. Então, quem for assistir, tem que assistir com carinho no coração de saber que são coisas diferentes, são histórias diferentes a serem contadas. Mas eu espero que, assim, com esse esboço do que eu falei aqui, a gente leve em consideração isso, que a origem dos quadrinhos lá nos anos 60 tinha um propósito. E aí, com essas mudanças que foram ocorrendo, até mesmo dentro da arte comics, com os quadrinhos do Art Andrews, do pessoal lá de Riverdale, isso resultou nessa grande mudança que teve na própria Sabrina.